Vamos então para nossa entrevista, para nossa ordem do dia. Sérgio Misser conosco. Agora sim, viu, Sérgio? Se a tecnologia nos auxiliar, a gente vai conseguir conversar tranquilamente. Boa noite de novo. Faz de conta que a gente está começando tudo de novo, tá? A gente está começando agora. Oi, Isso. Sérgio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Adriana. Obrigado pelo convite. Olha, Sérgio, vamos falar dos 125 anos. Olha só, primeiro eu quero saber, você nasceu em Belo Horizonte? Nasci em Belo Horizonte há 51 anos atrás. Muito bem, então você é Belo Horizontino mesmo, né? E viveu boa parte da história da cidade aqui. Eu fui acolhida pela capital mineira, sabe, Sérgio? Não saio daqui muito fácil, não. Gosto muito da cidade, até porque ela reserva um pouquinho desse ar interiorano, né? Que a gente gosta de um bom mineiro, né? A gente que é criado no interior, a gente não desapega muito fácil, não. Ô Sérgio, mas aí eu te pergunto, 125 anos, que recados que a gente tem ou que recados que a gente dá? O que Belo Horizonte está tentando falar para nós? Bom, Adriana, sem dúvida nenhuma, né? Belo Horizonte é uma cidade marcada desde o seu nascimento por um salto em direção à modernidade, né? Você imagina que há 125 anos atrás, né? Relativamente num curto espaço de tempo após a proclamação da República em 1889, a cidade colonial de Ouro Preto já não representava no seu tecido urbano os valores vigentes à época e precisava dessa simbolização, dessa nova ordem e progresso por meio da constituição de uma nova capital, ou seja, Belo Horizonte já era, naquele tempo, uma cidade voltada para a modernidade, para a inovação, e, de certa forma, rompendo, né, com a tradição do seu momento. E nos momentos da história, Belo Horizonte dá esses em relação à modernidade, seja na questão e tantos outros saltos hoje em dia, por exemplo, na questão da criatividade, do turismo gastronômico, da cidade, das múltiplas Belo Horizontes, uma verdadeira metrópole. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, Belo Horizonte é a expressão dessa incrível capacidade de repensar, de transformar e de inovar. E aí a gente tem alguns desafios. Agora há pouco nós tivemos a Alice Brito, lá da Tereza Cristina, falando sobre a situação que está sendo monitorada por causa da chuva. Aquele problema que a gente sempre sabe, né? A gente conhece e problemas que sempre acontecem nesse fim de ano por causa da chuva. E também aí muito se fala das obras, né? Que precisam ser feitas e a adaptação da cidade para receber esse volume grande de chuva. E a gente sabe que tudo isso é consequência de alterações climáticas, né? E a gente sabe que isso é necessário também, essa discussão é necessária para a cidade. Nesses 125 anos, o que a gente pode falar em relação a essa questão climática, né? E também os principais desdobramentos quando essa questão está desregulada? Bom, Adriana, eu acabo de retornar do Egito, onde aconteceu a COP27, a Conferência do Clima promovida pelas Nações Unidas, né? E ficou muito claro naquele encontro que os eventos climáticos vão ser cada vez mais extremos e frequentes. Belo Horizonte, desde 2015, já conta com um estudo sobre a vulnerabilidade às mudanças climáticas e, naquele momento, já indicou que, se o cenário continuar como está, nós teremos até 2030 mais de 65% de todos os bairros de Belo Horizonte numa situação de alta vulnerabilidade. O que isso representa no dia a dia? Aumento de deslizamentos de terra, de inundações, de vetores de doença e de diversos efeitos como ilhas de calor. Em última instância, um comprometimento da qualidade de vida do Belo Horizontino. Então, nesse sentido, Belo Horizonte também precisa se reinventar com ousadia e com modernidade para poder enfrentar esses problemas contemporâneos e principalmente para aquelas famílias que se encontram em áreas mais susceptíveis a riscos ou com infraestrutura deficiente, enfim, a população de certa forma mais de baixa renda acaba sendo a população mais impactada. Então é necessário que Belo Horizonte não só invista nessas obras consideradas estruturantes, mas também no repensar de todo o seu tecido urbano para que a gente tenha uma relação
baseada em soluções mais naturalísticas, chamadas aí como soluções baseadas na natureza, para poder enfrentar em diversos níveis, por exemplo, a questão das enchentes, programas habitacionais para poder enfrentar o déficit habitacional e, principalmente, Belo Horizonte precisa inverter a lógica do investimento, que de muitos anos para cá, Belo Horizonte investe grande parte dos seus recursos nas áreas mais bem estruturadas, notadamente a região Centro-Sul. Então é importante inverter essa lógica, levando mais investimento e os melhores recursos para quem realmente precisa mais. É uma forma de não reproduzir os erros do passado e começar a ter, talvez, soluções, né, baseadas na natureza que vão adaptar o nosso território a esse cenário preocupante de urgência no campo das mudanças climáticas. Ô Sérgio, e por ironia do destino, não por acaso, no dia do aniversário da cidade, os metroviários anunciam uma greve, né, total do metrô. E aí a gente entra na questão da mobilidade, porque é um desafio também para a nossa capital, né? A implementação do metrô, a diversificação, né, das formas de mobilidade, o incentivo ao uso das bicicletas, né? Tudo isso, de certa forma, está interligado. Não adianta da gente falar numa cidade e falar apenas, né, nessas obras estruturantes, sem falar na questão da mobilidade, porque tudo, de certa forma, está interligado. A cidade é um organismo que precisa estar com tudo ali funcionando para que ela siga seu fluxo, seu ritmo, né? Exatamente, Adriana. Não por acaso, né? A Constituição de 1988 determinou que o transporte coletivo é considerado como um serviço de caráter essencial, ou seja, por meio da mobilidade nós conseguimos acessar os outros direitos, né? Como habitação, saúde, trabalho e assim por diante. Então, essa é uma questão, digamos, central em Belo Horizonte, que diz respeito à mobilidade. E a mobilidade contemporânea, ela não vai ser resolvida nem com uma bala de prata, como, por exemplo, a construção de outras linhas de metrô, que, embora necessário, não será suficiente. Nós precisamos pensar numa integração intermodal, diferentes formas de ir e vir, e como você mesmo colocou, que é a orientação, inclusive, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, priorizar o transporte não motorizado, ou seja, a pé e de bicicleta, e no campo do transporte motorizado, priorizar o transporte coletivo. Do ponto de vista prático e objetivo, como que a gente pode deixar de utilizar o nosso carro, a nossa moto, ou mesmo o ônibus, e priorizar o transporte não motorizado, né, a pé ou de bicicleta? Nós temos que repensar o tecido urbano para que as principais necessidades do dia a dia, estudo, trabalho, conveniência, farmácia, padaria e assim por diante, esteja a poucos passos da nossa casa. A pandemia, de certa forma, acelerou esse processo que a gente chama de valorização dessa hiperlocalidade. Mas é claro que a legislação de uso e ocupação do solo precisa acompanhar esse movimento, além de outros instrumentos. E para além dessa reorganização do tecido urbano, é necessário também investir em transporte coletivo. Por isso, a constituição de corredores exclusivos, como o da Antônio Carlos, da Cristiano Machado, e a necessidade de se ampliar pelos principais eixos, não só de Belo Horizonte, mas da região metropolitana. E por último, mas não menos importante, Adriana, a questão de inovação no campo até da regulação, da modelagem desses contratos. Por que não contar com tarifas metropolitanas, tarifas integradas que permitam o cidadão utilizar diversos meios de transporte e assim por diante?